Quase 1 ano e meio de governo e muitas cobranças. A questão do RGA, o calendário do concurso público e a revisão dessa situação das parcerias públicos-privadas na educação. Nesse governo foi prometido já o ano passado 20 milhões para reforma e construções de novos centros socioeducativos e até agora nada, né? Servidores andam insatisfeitos com a situação hoje e isso só serviu mais como uma motivação para o servidor fazer esse protesto. As reclamações se estenderam no Legislativo, conforme o desabafo do deputado Ondanir Bortolini, do PSD. Eu não posso concordar que nós falamos tanto em dificuldade de cumprir as folhas, aonde nós temos aqui os órgãos do Estado que não faz a parte dele. Nininho é do partido do vice-governador Carlos Fávaro e mesmo assim não poupou críticas contra o próprio companheiro. Aonde nós temos uma SEMA que hoje está nosso líder, o Carlos Fávaro, tentando fazer andar. Não libera um projeto sequer, um projeto de manejo, um projeto de uma PCH, de uma indústria. E eu sou prova que fico diuturnamente correndo atrás de demandas de pessoas que nos procuram, Wilson. Outros deputados também engrossaram a linha do descontentamento ao atual governo. Criaram um Estado inexistente e agora, na primeira prova de fogo do governo, que é o cumprimento de uma garantia constitucional, que é o pagamento da RGA dos servidores públicos, o governo demonstra a sua insensibilidade, a sua falta de articulação e principalmente a falta de planejamento que está acabando por prejudicar os servidores públicos do Estado. O alto tom de ira do Legislativo se deve à atual crise econômica política que afeta Mato Grosso. A decisão do governador Pedro Táxi de não conceder a revisão geral anual, o RGA, aos quase 100 mil servidores públicos do Estado, gerou um conflito social enorme e uma greve geral já beira a eclosão. Tanta insatisfação fez com que a Casa de Leis, esta semana, ficasse tomada por servidores. Senhor presidente, senhores, por favor. Senhores, por favor. Em meio à tempestade, cabe ao líder do governo na Assembleia o papel de apaziguar a difícil situação e encontrar um caminho para resolver o impasse. Mas não está sendo fácil estabelecer comunicação entre os representantes sindicalistas e o Estado. Tem 25 estados que anunciaram que não darão o reajuste este ano. A União também passa por dificuldades e talvez não conceda o reajuste. Então é uma crise que jamais tivemos em 86 anos, só comparado à crise de 1930. O governador Pedro Táxi tem uma origem no serviço público, é filho de uma servidora pública aposentada e está fazendo conta de padeiro na ponta do lápis para que na próxima semana possa ter uma boa notícia. Mas nesse momento nós ainda não temos a boa notícia que o servidor merece. A alternativa seria então o governo cortar a própria carne, como vem sendo dito, reduzir os duodécimos dos poderes, ou mesmo assim o cofre do Estado não ficaria cheio o suficiente para resolver a situação e estabelecer a paz entre os servidores? Simplesmente conceder o RGA hoje são 630 milhões de impacto nesse exercício. E aqui foi dito, estamos acima de 49. Sem receitas novas, conceder esse aumento significa, importante que se diga, atrasar a folha de pagamento, porque não teremos orçamento nem financeiro para fazê-lo. E atrasar o orçamento é não respeitar aquilo que é primordial, a dignidade do servidor público, e 700 milhões de reais são injetados na economia. Para o analista político João Edson de Souza, o governo deveria ter tido diálogo com os servidores antes de chegar o período da discussão da RGA, que foi agora no mês de maio. Por causa do anúncio da greve dos sindicatos, o analista diz que a administração estadual deve sair arranhada. Em tempos de crise, todo mundo perde. Então, tem que negociar. Eu acredito que a discussão sobre todo mundo contribuir com o Estado não está errado. O que está errado é não fazermos a negociação adequada. Contribuir não significa necessariamente perder valores. Está dentro da lei e foi prometido para eles que seria cumprido. A forma de pagar poderia ter sido negociada antes de girar essa ebulição. Agora, uma coisa é fato,
Não existe nada que teste mais um governo do que a briga interna, do que enfrentar greve. O governo estuda diminuir em 15% do 10º dos poderes legislativo, executivo e judiciário. João Edson também pontuou que a sugestão pode levar a um enfraquecimento dos poderes. Esse embate agora, ele coloca em trincheiras opostas dois poderes extremamente interessantes para formar a unidade, que é o Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa, o Legislativo. O Legislativo, deputados, dificilmente vão se posicionar contra o eleitor e dentro da categoria organização do Estado está a base do eleitorado que forma a ideia de parlamento. Então não dá para se colocar contra isso, até porque a causa não pede para ficar contra. Mas isso, quando a gente fala, afeta o judiciário, porque existe um fator econômico que o apoio do judiciário ao governo significa cortar na própria carne. E os poderes não gostam de perder dinheiro, porque com a perca do dinheiro é a forma mais fácil de você perder poder também. Nos últimos 17 meses, algumas ações de operações policiais foram deflagradas pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAECO. O alvo, a SEDUC, Secretaria de Estado de Educação. A ação levou à queda do então secretário Permínio Pinto. Fraudes em licitações de escolas supostamente desviaram recursos públicos, que chegariam a 56 milhões de reais. Nas últimas semanas, mais uma polêmica envolvendo o ex-secretário de Segurança Mauro Zac, que pediu afastamento do caso que investiga um suposto pagamento de propina feito pela empresa Consignum ao secretariado do ex-governador Silval Barbosa, que se encontra preso. A investigação faz parte da Operação Sodoma. Nesse momento difícil de embate entre categorias organizadas e governo, a maior categoria são dos servidores da educação, através do Sintep. E o principal interlocutor deveria ser o secretário estadual de Educação. E nesse momento está vulnerável. O secretário que estava saiu, não por vontade do governo, mas por circunstâncias do que ocorreu. E o secretário que entrou tem muito pouco tempo para estabelecer esse vínculo de diálogo. Quando a gente estabelece a questão do diálogo, é muito difícil fazer isso entre pessoas diferentes que desconhecem a causa e desconhecem o discurso. Existe um discurso educacional para chegar até a categoria. E o secretário que está chegando, ele vai levar um tempo para adquirir essa afinidade com diretores de escola, com presidente de sindicato, com associações. Ele não teve tempo hábil para isso. Isso é um fator que dificulta. Essa dificuldade coloca o governador, a pessoa do governador, na fronte do debate. Mas ele não poderia estar na fronte. Ele tem que ser aquele que dá a última martelada, a última decisão. Teria que ter um interlocutor entre ele e a categoria. Então, esse é um grande dificultador que o governo tem nesse momento. Mas toda troca de secretaria involuntária altera o processo de planejamento.